Vivemos num palco onde quase todos atuam e poucos têm coragem de ser. Desde cedo, aprendemos a vestir disfarces: o da simpatia forçada, o da obediência conveniente, o da sabedoria ensaiada. O mundo moderno nos ensina a esconder a essência para conquistar aplausos, como se o valor de um homem dependesse da plateia. Mas há um momento em que o silêncio nos chama, e nesse instante percebemos o quanto é exaustivo sustentar uma persona que não é nossa. Você já esteve em uma roda de conversa onde todos falavam com voz de autoridade, mas nenhum com voz de alma, todos disputando quem sabe mais, quem é mais vivido, quem tem a melhor história. E quando finalmente você tenta compartilhar algo que realmente tem valor, é interrompido, cortado, ignorado, como se a verdade não coubesse naquele teatro. É aí que nasce a lucidez. Perceber que a maioria não busca sabedoria, busca apenas reafirmar o próprio ego. E é nesse instante que o homem desperto entende: há mais poder no silêncio do que na disputa. Você não cala por covardia, mas por consciência. Não se retira por fraqueza, mas por ver que a arena está cheia de gladiadores cegos, lutando por troféus de vaidade. A máscara pesa, e aquele que decide tirá-la, ainda que fique só, experimenta uma liberdade que os outros nunca conhecerão. O mundo fala muito de poder, mas o verdadeiro poder não está em enganar, e sim em não precisar enganar. O manipulador é prisioneiro de suas próprias teias, e quanto mais controla, mais se perde de si. O verdadeiro sábio é aquele que se recusa a jogar o jogo, e ao fazer isso, desmonta todo o sistema. Porque nada ameaça mais um mundo falso do que um homem que vive sem fingir. Então, se algum dia você se sentir deslocado, rejeitado ou incompreendido por ser autêntico, lembre-se, não é você quem está errado, é o mundo que está mascarado demais para reconhecer a verdade. Ser autêntico é o ato mais revolucionário da era da simulação. E quem escolhe a verdade, mesmo que em silêncio, já venceu o jogo, porque vive fora dele. Vivemos num mundo onde a verdade perdeu prestígio, onde a honestidade é vista como ingenuidade e a dissimulação virou virtude. Os que sobem ao topo muitas vezes não o fazem pela luz da sabedoria, mas pela sombra da esperteza. Que o homem íntegro, aquele que não se curva às manipulações, é tratado como um estranho em sua própria época, um espectador lúcido num teatro de ilusões. O sistema moderno não quer indivíduos autênticos, quer peças previsíveis, moldadas por conveniências, que aprendam a sorrir mesmo quando discordam e a concordar mesmo quando sofrem. Nas empresas, o bajulador é promovido. Na política, o hipócrita é aplaudido. Nas redes, o falso é seguido. E o verdadeiro é silenciado, ridicularizado, ou pior, esquecido. Porque a verdade tem o poder de desarmar as estruturas que se sustentam na mentira. E o mundo teme ser desmascarado. Mas o estoico não busca aplausos. Ele busca coerência. Não negocia seus princípios para conquistar status, porque sabe que cada mentira dita é uma dívida com a própria alma, e não há nada mais caro do que viver devendo a si mesmo. Quem troca a essência pela aparência, constrói um império de vento. Parece grande, mas basta um sopro e tudo desaba. É por isso que a maioria prefere o teatro à realidade. É mais confortável atuar do que se confrontar. Mais fácil fingir sabedoria do que se despir do orgulho e admitir que ainda há muito a aprender. Mas para o sábio não há vitória na falsidade. A grandeza não está em vencer os outros, está em não se trair. O homem que permanece fiel à sua verdade é um solitário por natureza. Ele incomoda, porque reflete o que os outros fingem não ver. E o curioso é que, mesmo sendo rejeitado, ele é o mais livre entre todos, pois já não depende do olhar alheio para existir. O teatro precisa de público, o sábio não. Ele é o palco e o ator, o autor e a plateia, inteiro em si. O poder verdadeiro não está em controlar os outros, mas em não precisar controlá-los. Está em não ceder à tentação de fingir para ser aceito. Está em caminhar só se for preciso, desde que o caminho leve à paz interior. Porque o teatro pode durar uma vida, mas o silêncio do homem autêntico ecoa por séculos. Há uma prisão que não tem muros, mas mantém milhões de almas cativas. Ela não possui guardas, mas domina pela necessidade mais disfarçada e cruel, a de ser aceito. O homem moderno vive acorrentado, não por correntes de ferro, mas por opiniões. Quer ser amado, aprovado, validado,
E para isso veste máscaras, engole palavras e molda a própria alma para caber nas expectativas alheias. O desejo de agradar é uma cela confortável, mas sufocante. É a escravidão disfarçada de gentileza. Cada sim dito contra a própria vontade é um tijolo nessa prisão invisível. Cada silêncio covarde diante da injustiça é mais uma grade invisível ao redor do espírito. E quando o homem percebe, já não sabe quem é. Tornou-se um reflexo daquilo que os outros esperavam que fosse. Ele já não vive, atua, veste o papel do bom moço, do funcionário exemplar, do religioso impecável, do amigo sempre disponível. Mas por dentro há uma revolta silenciosa, um grito contido que clama por autenticidade. O estoico observa esse teatro e se recusa a participar. Ele entende que o valor de um homem não está no quanto ele agrada, mas no quanto ele é íntegro. E integridade não é dizer o que os outros querem ouvir, mas o que precisa ser dito, mesmo que doa, mesmo que custe solidão. Porque é melhor caminhar só com a verdade do que marchar com a multidão da mentira. A verdadeira coragem não é enfrentar inimigos, mas desapontar expectativas. Vivemos numa era em que a aprovação virou moeda. Curtidas, aplausos, sorrisos. Todos compram um pouco de pertencimento, mesmo que custe autenticidade. Mas o preço é alto. Quanto mais você busca agradar, menos dono de si se torna. E o homem que perde a si mesmo tentando agradar o mundo, acaba percebendo tarde demais que o mundo nunca estará satisfeito. A aprovação é um poço sem fundo. Quanto mais você entrega, mais ela exige. O sábio prefere o respeito silencioso à admiração ruidosa. Prefere ser mal interpretado agora do que traído pela própria consciência depois. Ele entende que quem tenta agradar a todos inevitavelmente trai alguém, e quase sempre a si mesmo. Por isso, o verdadeiro poder é o da indiferença lúcida. O poder de não depender de aplausos para se sentir digno. A alma livre não precisa convencer ninguém de que está certa. Ela apenas vive de forma reta, firme, como uma rocha em meio ao vento das opiniões. Se você quiser ser amado por todos, prepare-se para perder a si mesmo. Mas se escolher ser verdadeiro, descobrirá algo maior que o amor dos homens, a paz de ser inteiro. E essa, meu amigo, é a liberdade que nenhum aplauso pode comprar e que nenhuma crítica pode roubar. Há um poder oculto no silêncio que o barulho do mundo jamais compreenderá. Vivemos entre vozes que competem por atenção, opiniões que se atropelam, egos que gritam em busca de palco. Cada um quer ser ouvido, ninguém quer entender. E nesse tumulto de palavras vazias, o sábio se cala. Não por covardia, mas por consciência. Porque ele aprendeu que há batalhas que não merecem resposta e ruídos que só existem para distrair o espírito. O silêncio é o abrigo dos fortes. Enquanto o homem comum fala para ser notado, o sábio se recolhe para perceber. Ele observa as intenções por trás dos gestos, enxerga o orgulho escondido nas opiniões inflamadas e compreende que a maioria das discussões é apenas vaidade disfarçada de razão. O tolo precisa falar para afirmar o que é. O sábio não precisa dizer nada. Sua presença já fala por ele. O silêncio, quando vem da serenidade interior, tem o peso de 1000 verdades. As palavras são como flechas. Quando disparadas, não voltam. E o mundo moderno, dominado por vozes impacientes, atira palavras como quem atira pedras, sem direção, sem reflexão. Mas o sábio sabe que cada frase dita com raiva é uma energia gasta à toa. Uma força que poderia ser usada para construir e não para ferir. Por isso ele fala pouco, mas quando fala, suas palavras cortam como lâmina, iluminam como farol e permanecem como eco. O silêncio também é o escudo dos justos. Quando os homens o acusam, ele não se defende. O tempo se encarrega de provar sua verdade. Quando zombam, ele sorri, porque sabe que a zombaria é confissão da ignorância. Enquanto o tolo se apressa em reagir, o sábio observa, espera e age na hora certa. A pressa é filha do medo, o silêncio é pai da sabedoria. E quem domina o silêncio domina a si mesmo, e quem domina a si mesmo já é invencível. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se assemelhar ao ofensor. O sábio entendeu isso profundamente. Ele não devolve o mal com ódio, mas com indiferença. Porque onde há sabedoria não há necessidade de provar nada. O verdadeiro poder não está em vencer debates, mas em permanecer sereno enquanto o mundo se agita. O silêncio não é ausência de voz.
É presença de consciência. É o som da alma que se conhece, e por isso não precisa se explicar. Que assim, o sábio caminha entre os homens sem se misturar com o ruído deles. Ele vive como quem carrega um templo dentro de si. E nesse templo, as palavras só entram quando são dignas de ecoar. A sua paz não depende do entendimento dos outros, porque ele já entendeu o essencial. O silêncio é a linguagem dos que encontraram a verdade. Chega um momento em que o homem, cansado de interpretar papéis, olha para o espelho e não se reconhece mais. Ele percebe que viveu anos tentando ser o que os outros esperavam, moldando seu rosto às exigências do mundo, sufocando sua essência para caber nas vitrines da aprovação. Mas o espelho não mente. Ele reflete a verdade que as máscaras tentam esconder. E nessa hora, o silêncio da alma sussurra: volte para si mesmo. A máscara é confortável, mas pesa. Ela protege, mas aprisiona. Enquanto a usamos, ganhamos aplausos, mas perdemos paz. O preço de ser aceito é, muitas vezes, a traição da própria alma. E o homem moderno, que tanto fala de liberdade, esqueceu que nenhuma liberdade é possível sem autenticidade. Vive em prisões douradas, exibe sorrisos programados, mas sente o vazio dos que vivem para impressionar e não para ser. O espelho é cruel porque ele exige coragem. Coragem para enxergar o que o ego tenta esconder. Para admitir que as armaduras que vestimos contra o mundo se tornaram grades invisíveis. Mas é ali, diante da própria imagem, que começa o milagre da libertação. Quando o homem encara seus medos, seus vícios e contradições sem fugir, ele descobre algo maior do que o sucesso. Ele descobre verdade. E a verdade, embora doa, é a única que cura. A autenticidade é a revolução silenciosa dos sábios. Ser autêntico num mundo de aparências é um ato de resistência. Não é arrogância, é coragem. É dizer não ao teatro social, ao fingimento dos que buscam poder sem propósito. O homem autêntico não precisa de máscaras porque aprendeu a ser inteiro. Ele aceita suas falhas, honra sua jornada e não esconde suas cicatrizes, pois sabe que elas são marcas de quem viveu de verdade. A máscara finge perfeição. O espelho revela a humanidade. E é na humanidade, e não na aparência, que mora o poder real. O sábio compreende que a vida não é um palco, mas um caminho, e que o verdadeiro triunfo não é ser admirado, mas ser livre. Livre do olhar dos outros, livre das comparações, livre da necessidade de provar algo. Ser autêntico é andar nu de ilusões. É permitir que sua luz e sua sombra coexistam em paz, porque ambas fazem parte do mesmo ser. E quando o homem se aceita por inteiro, o espelho deixa de ser um juiz e se torna um aliado. Ele já não pergunta quem você quer ser, mas afirma com serenidade: agora você é. É nesse instante que a alma repousa e o silêncio volta a falar. Não há glória maior do que viver em paz consigo mesmo. A autenticidade é o ápice da sabedoria, o ponto em que o homem deixa de buscar aprovação e começa a irradiar verdade. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal Filosofia Estoica. Não por impulso, mas por consciência. Aqui cada palavra é um convite à lucidez, à coragem e à liberdade interior. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que a maior vitória é ser fiel à própria essência. Pois o mundo pode aplaudir as máscaras, mas é o espírito autêntico que transforma tudo ao seu redor. E no fim, quando o teatro se encerra e as cortinas caem, só a verdade permanece de pé.